A paz do Senhor a todos, chegando aqui para mais uma reflexão aí das coisas de Deus. Eu me criei com uma palavra que muitas pessoas dizem, muitas pessoas achando até que puxa para o seu lado, né? E diz assim, haverá surpresa no dia da salvação. Haverá surpresa no dia da salvação. Quer dizer que lá vamos ver alguém que nós não considerava que estava salvo, sendo salvo, e outros que a gente considerava salvos, não estando salvos. Então nós vamos dar uma esmiuçada nisso aqui nessa noite, mediante a palavra de Deus, para nós juntarmos as nossas, uma conclusão acerca disto, né? Então vamos ver. Eu tenho, por exemplo, Isaías capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então está aqui um dos segredos porque haverá surpresa no dia da salvação. Aqui quando fala desses pecados, aqui está falando do pior pecador. O pior pecador. Aquela pessoa que está lá no fundo de uma cela, de uma cadeia, que matou várias pessoas, né? Fez vários danos à vida de muita gente, e está lá no fundo de uma cela. Essa pessoa que causou muito dano e está lá no fundo de uma cela. Esse é o pior pecador que existe. E muitas pessoas aqui, nós conhecemos muitas pessoas boas, pessoas que gostam dos outros, pessoas que se dão bem com os vizinhos, se dão bem com a família, se dão bem com todo mundo. Nós conhecemos então esses dois tipos de pessoas, como conhecemos crentes que estão dentro das igrejas, que se apegam muito mais à religião do que à palavra, coisa e tal. Então nós vamos meditar acerca disso. Vamos falar, por exemplo, desse pior pecador. Esse pior pecador, essa pessoa que cometeu os piores crimes que existe. Vamos falar sobre essa pessoa. Digamos que essa pessoa reconheça a sua miserabilidade diante de Deus e se arrependa de todos os seus pecados e venha se converter e confiar em Jesus para a sua salvação e passar a ser obediente à palavra de Deus. O que acontecerá com essa pessoa? O que acontecerá com essa pessoa? Mediante as Escrituras. Não é nós que julguemos, irmãos. Eu acho assim, que às vezes a pessoa tem, mas aquela pessoa que matou tanta gente, aquilo não merece mais ser salvo, não merece mais ser salvo. Nós, usando a nossa lógica humana, talvez a gente pense que não. Mas a lógica humana não é a lógica certa. Nós precisamos nos apegar ao que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ainda que os pecados sejam como a escarlata, que sejam vermelhos como a escarlata, vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como uma branca lã. Isso quer dizer que toda aquela estrutura pecaminosa se transforma totalmente pelo poder de Deus e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, aquela pessoa boa, por isso que eu dizia, existem dois extremos aqui, que o diabo trabalha muito nesses dois extremos. Primeiro, Deus trabalha com essa pessoa que está aqui nessa situação, que cometeu vários erros, aí ela se dá conta, cometeu vários erros, e o diabo diz para ela assim, não adianta, para ti não existe mais salvação, porque tu cometeu muitos erros, então para ti não tem mais salvação. Então o diabo quer convencer essa pessoa de que ela não tem mais direito à salvação, e é mentira. Ela tem direito à salvação, porque o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado quando existir um arrependimento sincero. E o diabo trabalha em outras pessoas, e trabalha com muito êxito. Ele chega para pessoas boas e diz para ele assim, não, tu não precisa nem ir para a igreja, porque tu é uma pessoa boa.
Tu é uma pessoa que tu te dá bem com todo mundo, tu trata bem todo mundo, tu nunca roubou, tu nunca matou, né? Tu nunca matou ninguém. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então todos têm que se arrepender. O arrependimento tem que ser para quem cometeu grandes coisas, grandes pecados, como para aquele que cometeu pequenos pecados. Pequenos delitos também precisa se arrepender, porque todos os homens estão debaixo do pecado. Uma outra coisa também que o diabo diz para essas pessoas que se dizem boas: tu não precisa ir para a igreja, tu já é um cara bom, tu é uma pessoa boa, para que tu vai para a igreja? Tu não precisa, tu não depende disso. Tu és salvo pelas tuas obras, tu és salvo pela tua conduta boa, por isso que tu és salvo. E aí entra a mentira do diabo, porque homem nenhum é bom e homem nenhum é salvo pelas suas próprias obras. A salvação só existe mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Não existe outro caminho para ser salvo a não ser somente através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então qual vai ser a surpresa naquele dia? Esses dias até eu estava numa casa que a gente trabalha com pessoas de todo tipo, irmão. A gente trabalha com pessoas boas, nós somos a igreja do Senhor, nós trabalhamos com pessoas boas. E nós trabalhamos com pessoas que até já mataram gente, já cometeram crimes, cometeram delitos, né? Cometeram delitos. A gente tá ali trabalhando, porque, né, se eles querem uma mudança de vida, nós vamos trabalhar por essa mudança de vida. Eu não sou a favor do crime nem do criminoso, não, de maneira nenhuma. Até quando eu vejo ali que o criminoso chega numa casa ali para fazer mal àquela família, se ele se der mal, eu acho até que foi justo ele ter se dado mal, porque ele não tinha nada que se meter ali naquela família, e se ali ele acabar até perdendo a vida, eu acho que foi justo, foi a sentença que ele mereceu. Agora, se esse mesmo criminoso ele cai em si e pede ajuda, nós vamos ajudar para que ele tenha uma mudança de vida, uma transformação de vida, se ele quiser ter uma transformação, porque ele pode ser salvo. Você pode até não concordar. Ah, mas eu não concordo. Problema teu. Agora a Bíblia diz que ele pode ser salvo. E a surpresa naquele dia é que essa pessoa que se justificava salvo, que ia entrar no céu, ia ser abraçado por Deus, será lançado fora. Será lançado fora, jogado para fora. E essa outra pessoa que era um terrível pecador, que a pessoa diz assim: meu Deus, essa pessoa cometeu, está entrando e Jesus vai abraçar ele. Não vai ser fácil para muita gente ter que assistir uma coisa dessas. Esses dias eu cheguei, nós estávamos trabalhando, eu até ia contar isso depois, eu acabei me desvirtuando o assunto. E a gente está trabalhando com pessoas que já cometeram crimes, né? Crimes graves até. E aí chegamos numa casa, a gente contou lá que estava trabalhando com pessoas, né? Aí teve uma pessoa que disse assim: e o diabo ainda não levou ele ainda, não arrastou ele para o inferno ainda, não sei o que mais. E aí eu fiquei olhando, não quis dizer nada, mas essa pessoa que falou isso, ela não está salva. Ela não comete os crimes que essa outra pessoa cometeu. Mas ele também não faz a vontade de Deus, ele também não está à disposição de Deus, ele também não se arrependeu dos pequenos pecados que ele comete, ele não se arrependeu. Ele não está cumprindo com a palavra de Deus, ele não está vivendo segundo os princípios da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aquele que ama o Senhor, esse guardará a palavra, né? Guardará a palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então não tem ninguém salvo pela sua própria conduta. Não tem ninguém salvo pela sua própria conduta, né? Aqui está João 14, 24, diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então não adianta as pessoas: mas eu não quero me submeter, eu não quero cumprir a Bíblia, eu não quero cumprir a palavra. Não, eu não quero ir para a igreja, né? É uma pessoa boa, no sentido, entre aspas, boa.
é boa, mas não aceita o sacrifício da cruz do Calvário. E o pior pecado que existe no mundo, que está sobre todos os pecados, é não reconhecer o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para a salvação de todos os pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quem não se arrepender não será salvo, embora que ele se ache uma pessoa boa. Então, vão ver o pecador ímpio entrando no céu e eles bonzinhos sendo lançados nas trevas exteriores do inferno. Aí estará a grande surpresa naquele dia. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê entendimento para compreendermos as coisas de Deus, a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.